marido ficou ruim. Aí eu falei, hoje eu vou plantar que tinha cliente chamando, né? E chamou ele na terça-feira, na metade da noite, já que ele foi encostar. Começou a se sentir ruim, foi encostar. Tava ruim, mas alergia lá, não nada demais. Mas essa semana a gente ataca. Então, gente, eu tinha coisa também fazendo biologia. Oi? A Duda. Ela botou que vai casar, a Duda, não sei. Que Duda que vai se casar. Onde é que é o negócio que é pra... Aqui. Oi? Não dormiu direito? E até a aula ainda. Não, hoje nós vimos, pior que eu. Eu acho que, tipo, quando mais parece que vai chegando perto, pior nós fica. Aí ele fala. Não é nem. Eu acho que, sei lá, o dia hoje. Hoje eu não queria vir na aula, sabia porque eu gosto das aulas, mas senão eu não vim. Ah, viu? Depois ela fala mal de mim. Não, eu ia adaptar, tipo, vir quinta-feira eu ver online, porque eu vejo 2 períodos e vou embora. É. Aí, em cima não é a mesma coisa, então eu vou Não é muito coisa. É bem... Parou bem aqui, eu acho. Aqui. Isso, foi aí que a gente estava falando de... Ah, podia que o Luiz não tava nesse mundo. Foi. Tá. O mate tá bem longe. Tá bom? É, mas tô roubando a minha aqui. Bom, gente, falando então de tecido conjuntivo, na aula passada a gente começou a falar, né? Não deu tempo da gente terminar. Então, conectou o Zoom ali só para... Conectei, já tá gravando. Sim, todos os alunos, né? Já E aí? vou falar muito, então não quero. Oi. Chegou atrasado, não tem que gosto. Tinha que ser ele, né? Ah, ele já melhorou, já tá melhorando. Viu? Quando Ó, se acordou? começa a ser feliz, já tá melhorando. Se acordou. Senta aqui que eu quero uma bolachinha. Ai, interesseiro. É porque eu fiquei conversando com a funcionária e quando eu olhei, meu Deus. Fechei 5 minutos em casa hoje. Gente, então o tecido conjuntivo, lembra que eu falei para vocês que ele vai ser, a função dele, já diz pelo nome, né? Vai dar conjunto ao corpo, ele vai preencher todas as cavidades do nosso corpo. Lembrando que na nossa classificação, nós somos considerados animais celomados. O que significa celomados? Que nós temos uma cavidade corporal verdadeira que se desenvolve no meio da mesoderma. Depois eu vou mostrar isso dentro da embriologia, a gente recapitula um pouco sobre isso. E na zoologia a gente fala muito também sobre isso, tá? Então, a gente preenche as nossas cavidades corporais com tecido conjuntivo. Então, lembrando, quais são os tecidos que a gente tem? Vamos recapitular um pouquinho aí, ó. Então, na histologia a gente vai ter, ó, tecido epitelial. Vamos fazer um mapa mental aí. No epitelial, a gente tem o epitelial de revestimento. E nós temos também o glandular. Tá? Entupiu. Ah, tinha que ser como Agora vai começar a marcha do carro. É, agora que só eu vou fazer o quê? Mas não tem como desentupir se não fizer isso, né? Depois, tecido conjuntivo. E aí, gente, não confundam, porque tecido conjuntivo, ele tem uma baita de uma subdivisão, tá? Ele tem o conjuntivo que a gente chama de propriamente dito, que é esse que vai realmente preencher cavidades do nosso corpo, que vai sustentar os nossos órgãos no lugar, né? Que vai dar esse preenchimento. Nós temos também o tecido, dentro do conjuntivo propriamente dito, a gente ainda vai ter, ó, denso. Não, obrigada. Não, obrigada. Pode pegar. Frouxo. Denso e frouxo. Não tem que matiz que da parte eu tem um monte de coisa. E aí, e aí dentro do próprio, então a gente tem propriamente dito denso e frouxo. Aí temos denso e modelado e não modelado, agora a gente vai falar um pouco sobre. E nós temos também o tecido conjuntivo adiposo, que vai ser a função principalmente de reserva energética, os triglicerídeos vão estar armazenados dentro da nossa célula adiposa, assim como também nós temos a reserva não, isolamento térmico. Então, tem a gordura branca e a gordura marrom. Na gordura branca... Ah, conseguiu, Ana?
Obrigada. Na gordura branca, nós temos exatamente essa reserva energética, os triglicerídeos. E na gordura marrom, o que que tem? Nós temos prevalente? Não é. Gordura branca, energia, triglicerídeos, nada. E a gordura marrom. E aí? Do urso polar, caiu no Enem ano passado. Né? Sabe o urso polar? Ele tem a termogenina, que é uma enzima que converte. Lembra que eu falei para vocês de E é só metabolismo? um que tem, né? Converte aqueles. É, só o urso polar que tem e recém-nascido. Na nossa espécie, recém-nascido também nasce com uma Tem alguma até alguma idade? Aí depois a gente vai começar, na verdade, o próximo ali, a uns 3, 4 meses de idade, a gente já começa a substituir boa parte dessa gordura marrom por gordura branca. E quando a gente atinge lá um ano e pouquinho de idade, a gente já tem praticamente tudo substituído por gordura branca. Isso porque, gente, a gente também tem uma logística, tá? Então, a gordura marrom é isolamento térmico, tá? Principalmente, gente, pela questão da quantidade de lóbulos que a gente vai ter. Então, a gordura branca, ela é que a gente chama uniocular ou unilobulada, ela só tem um vacúolo. Na gordura marrom, a gente tem vários. E aí, lembra da forma que eu falei para vocês da termogenina, que caiu no ano passado no Enem? Ela é uma proteína de desacoplamento de elétrons lá naquela cadeia transportadora de elétrons. Então, em vez de acoplar e mandar os prótons para aquele lugar para fazer a diferença de potencial e a ATP sintase girar, eu tenho uma fuga desses hidrogênios, tá? Transformando essa energia química em energia térmica, tá? Então, a termogenina, ela faz isso. Então, em vez de gerar ATP, eu vou gerar calor, tá? O nosso corpo produz, tanto ele produz energia cinética, quanto ele também produz calor, né? Assim como o motor de um carro, também faz isso, né? Ele produz energia cinética, mas também gera calor. Aí tem a ventoinha para resfriar, etc. Então, vem muito gente elencada, principalmente na física, isso aí, tá? Para que o urso polar tem a gordura marrom? Para reserva de energia. Para reserva de energia e também para isolamento térmico. A reserva de energia vai ser a branca e a gordura marrom no isolamento térmico. E aí vem essa questão, porque o urso polar, gente, durante o verão, ele vai se alimentar. Porque os lagos, né, enfim, ele vive numa região muito congelada. Então, os lagos, eles só descongelam num curto espaço de tempo do verão, que é pequenininho, inclusive. Então, o que acontece? Lá ele precisa se alimentar e estocar energia. Quando chega o inverno, ele entra para dentro de uma caverna e hiberna. O que é o hibernar? Fica dormindo o tempo inteiro. E aí ele não gasta tanta energia porque ele não se movimenta, ele não caminha, enfim, ele só está dormindo, reduz batimento cardíaco, reduz frequência respiratória. Aí ele tem que ter essa gordura marrom também para fazer esse isolamento térmico, porque senão ele congela, ele vai estar parado. Os animais que também, na verdade, mas tá caruba, entendeu? Até coelho. Aí é pela pele impermeabilidade, na verdade, mas a gordura, eles têm prevalência na gordura branca. Meu irmão tem uma tartaruga que já faz uns 10, 12 anos que ele tem ela, e no início, quando ela era pequena, ela nunca hibernou. Mas tipo, nos últimos 3 anos, chega no inverno e ela hiberna, assim, ela fica 2, 3 meses sem acordar, sem fazer nada. Já acha que ela morte ela vai ficar. Assim, ela não hibernou por muito tempo, ela hibernava tipo 3, 4 dias, voltava, e depois hibernava 3, 4 O que aconteceu com esse inverno? Não foi tão frio. Então, isso interfere. Não foi tão frio, acordando com menos 1 grau. Porque no início a gente Não, mas é porque colocava aquecedor ainda para ela, quando ela era pequena. Hoje a gente não precisa mais colocar aquecedor para ela sobreviver. É menos tempo, na verdade, que fez frio. Não fez tão frio, mas fez bem menos dias frios, né? E aí, então, tem essa questão da gente, o recém-nascido também. Muito obrigada. Meu tempo já está até velho, já apagou o negócio. De tanto que eu sou estabanada, eu vou ficar propaganda no negócio da oi, tomada? Tem que avisar minha Aí mãe. do teu lado. Aqui na tá ligada. E Eu uma tenho- pergunta, eu tenho só aqui, vai pra usar, mas tipo, ele come sem ter tipo uma não sei se vai dar pra saciação? usar. Tá melhor. Ele come muito, muito. Até ele o pode estilo de ficar mal. saciedade dele é mínimo.
E o cachorro também é assim. Se tu der comida pro cachorro em abundância, ele vai comer até passar mal. Ele não tem o hormônio da saciedade que a gente ativa, tá? Então, mas nós seres humanos, gente, na nossa história evolutiva também, qual a nossa tendência natural no inverno? Querer comer alimentos mais calóricos, né? E comer mais. E aí, por quê? Porque no inverno a gente gasta mais energia para manter o nosso corpo aquecido também. Então, a nossa tendência natural é isso. Mas isso também é um lado evolutivo do tempo do homem das cavernas. E quando é que ele se alimentava? Quando ele ia para a floresta, caçava e obtinha um alimento. Mas nem todos os dias ele conseguia caçar. Nem todos os dias ele estava em casa de uma mulher domesticou a agricultura e também tinha os grãos para se alimentar. Então, consequentemente, quando o cara conseguia caçar um animal, ele comia até dizer chega. E aí o que acontecia? Estocava uma grande quantidade de gordura que na parte, né, dos outros dias, onde ele vai ainda tá correndo atrás, está gastando energia, ainda correndo atrás de animais para caçar, ele tem essa energia estocada. Sabe o que acontece conosco hoje? A tendência natural é que a gente engorde cada vez mais. Esse homem não engordava, por quê? Porque ele passava o tempo inteiro em atividade na floresta. Então, hoje, a gente abre, tô com fome, abre o armário para ver comida. Não tem ali, vai no supermercado. Mas tu não vai passar o dia inteiro em busca de comida para comer. Então, hoje a nossa tendência natural é a tendência à obesidade e várias outras doenças que vêm acarretadas com a obesidade, com sobrepeso, exatamente por conta dessa facilidade que a gente tem na alimentação, mas que ainda está implícito no nosso DNA a vontade de se alimentar até dizer chega. No inverno, principalmente, né? A gente, às vezes, aquele time de saciedade demora. Então, é exatamente por conta disso. Depois, gente, quando a gente fala do tecido conjuntivo propriamente dito, o denso a gente tem o não modelado, que é simplesmente quando as fibras estão desorientadas. Lembra da camada da derme? Da pele que eu mostrei para vocês? Vou voltar de calça aqui. Na camada da derme, aqui, ó. Eu falei para vocês que aqui tem tecido conjuntivo denso. Só que as fibras, elas estão bem dispersas, soltas. Quando a gente fala de um denso modelado, o que eu vou ter como exemplo? Tendão. E o tendão, gente, quando a gente olha para o tendão, as fibras elas estão fortemente unidas exatamente para dar força. Qual a função do tendão? Onde é que a gente tem? Os ligamentos. Nos ligamentos, nas nossas articulações, no braço, onde tem dois ossos, principalmente, ele liga um osso no outro, mas também tem um músculo no osso. É ligar? É ligar, exatamente. Então, precisa ter força? Sim. E, inclusive, um jogador de futebol, um atleta que faz muitos movimentos de rotação, ele pode romper um tendão por conta de uma lesão, um acidente, ou qualquer coisa do tipo, a gente rompe Por o que tendão. o pessoal tem dado choque? E aí, o choque é para liberação do músculo. Tá? Aí, a lesão por liberação miofascial por choque, tá? Mas para o tendão não adianta, ele tem baixo poder de regeneração. Então, quando tu rompe um tendão, ele não conserta mais. Aí, tu tem que tirar de outro lugar. Meu marido, ele caiu de moto e teve que tirar da canela para botar aqui no joelho, para ele com parafuso de um lado do outro, para poder ter o tendão de novo, para o joelho não sair do lugar, porque ele mantém também a articulação no lugar. Na verdade, não, ele não tem esse poder. Então, a gente precisa fazer essa substituição. E outra coisa, a cartilagem também. Né? Se tu tem uma lesão no menisco, também. Né? O poder regenerativo não vai acontecer ali. Então, por isso que as lesões são tão graves, e para um jogador de futebol, para um atleta, para uma pessoa que vive disso, é o fim da carreira, né? Então, vem essas discussões sempre, pode aparecer numa questão da prova de vocês, falando de futebol, falando de... Esse ano não tem Olimpíadas, nem nada, não. Não. Meu pai Mas às vezes ele tem o... Meu pai fez ele quando ele nasce. Meu pai, a vida inteira jogou, né? E quando ele foi consultar, ele sempre achava, ele tem problema no quadril, ele não conseguia. Nos últimos meses, dias ele não conseguia nem cortar carne, mas de tanta dor que ele sentia. Eu falei, e aí, quando ele foi consultar, logo lá no início, ele jogava que era por causa do futebol. O médico disse pra ele, quando ele nasceu, quando puxaram ele, Deslocou. Aquilo ficou errado, a parte da cartilagem. Entendeu? Ele nunca sentiu nada.
E aí a cartilagem ele ficava corroendo, assim, uma na outra. Será que ele gastou. nasceu de ponta cabeça mesmo? Porque Sim, aí geralmente depois a minha avó, pode a acontecer, minha a avó, criança conversando com a minha avó, ela disse que ele nasceu virado. virado. Ah, Uhum. não, então foi o contrário. Porque aí quando a criança atravessa a brita, ela tem que virar. Porque puxando, Aquela sério. no caso, puxando pela cabeça, tu não tem risco de destroncar. E porque, imagina, tem braço para prender ali no meio. Então a força que tu vai fazer quando o braço prendeu é maior do que tu puxar pela cabeça, que a criança vem inteirinha. Então, como não tinha antigamente na recurso da cesariana, e inclusive, gente, isso é um processo de evolução de seleção natural. Mulheres que eram muito miudinhas, elas eram eliminadas da população porque elas morriam durante o parto. Então, essa questão também evolutiva da mulher ter o quadril alargado para preparar o canal de parto é uma tendência evolutiva. Até na história, as mulheres são mais, tipo, acho. Robustas, né? Eles dão mais atenção à mulher que é robusta por causa de, essa é boa pra propriedade. Exatamente. Tem muito fortemente essa questão aí. O Minello, estava falando ainda dele, né? O Minello, ele me deu aula, ele falou, o Minello ele é gay. E ele disse assim, a tendência evolutiva do homem é sempre olhar para o quadril das mulheres. E eu disse, mas não é olhar o bumbum, tem gente que diz, olhar para o bumbum. Não, olhar para o canal de parto para escolher a parceira, para viver a vida, para ter os seus filhos e a sua prole e não morrer. Nem a mulher, nem a criança durante o momento do parto. E ele falou, eu fiquei olha, ele foi, tu vê que é forte, tem que ver que o homem é retardado, né? Foi feito para ser retardado. né? Sei lá, pelo a bunda dele se Não, vai. mas uma coisa é a olhadinha é reflexo, outra coisa é ficar secando. Aí é sem vergonha. Tá te mirando. Aí é sem vergonha. Isso fala Hoje, esse tempo eu tava no Max, né? Foi bem ridículo. Eu tava no Max e aí eu fiz umas compras e tinha um cara saindo. Tipo, ele já tava saindo do estacionamento. Semana passada. Aí quando eu abri o porta-mala pra guardar as compras, ele parou o carro. Aí eu pensei, cara, não é possível, eu tô rateando. Ele não parou aqui pra olhar minha bunda, não é possível. Fiquei Daqui a pouco ele é possível. E aí, Morena, vai me passar teu número? Eu disse, eu não vou ser por esse cara. Aí eu simplesmente, eu não, nem respondi, e terminei de ficar com Eu acho que o dia 7 não foi gravado. Porque tava todo mundo em aula. Pode ser, né? Gurias, voltando aqui. Tecido muscular. Tecido onde a gente vai ter postura corporal sendo mantida, tá? E, na verdade, a gente vai ter dois. O ósseo e o cartilaginoso também são partes estruturais. Lembra que eu falei? Quais são as células da cartilagem? Aí a gente tem condroblasto, que é a célula jovem, condrócito, que é a célula adulta, tá? Outra questão, gente, tecido cartilaginoso, ele é também avascular. Então, já bota aí, uma das características dele é avascular. Quem é que era também? Ele é o único conjuntivo que é avascular, né? Na verdade, do conjuntivo é. E dos tecidos, no geral, só o epitelial também é avascular, que a gente já notou lá na aula passada. Então, o avascular é o epitelial, vou botar aqui umas coisas. Então, o avascular é o epitelial, não tem vaso sanguíneo. E também a cartilagem não tem vaso sanguíneo. Aí, eu digo para vocês, a gente falou lá na tela. Da onde que vem a nutrição? Acho que a Amanda também tinha me respondido, né? Na lâmina basal existe uma comunicação com o conjuntivo subjacente. Então, os nutrientes, o oxigênio passam pela lâmina basal, pelo tecido conjuntivo logo abaixo, adjacente, vai aparecer assim nas questões, que é ao lado, tá? E quando a gente fala da cartilagem, existe... Aí diz assim, prof, mas eu furei a cartilagem e sangrou. Sangrou. Quando eu furei a minha aqui também, sangrou. Só que o que acontece? Sangra bem menos, por quê? Porque a gente tem uma capa de tecido conjuntivo simplesmente que reveste a cartilagem e que vai nutrir a cartilagem. Se eu não pegar nenhum vasinho sanguíneo, nem sangra, tá? A menina na verdade, eu tinha um aqui que me sangrou um monte. Aí a menina que me fez esse aqui botou uma lanterna, ela era bem boa. Ela bota uma lanterna para ver se tem nervo, tem vaso, e aí não sangra. Exatamente porque a cartilagem não é irrigada, ela só tem essa capa de conjuntivo que não faz parte da cartilagem, ela é tecido conjuntivo mesmo, tá? Quando a gente fala de tecido ósseo, aí a gente tem irrigação. Tem canais de Havertz e Volkmann
Não sei se já trocaram essa nomenclatura. Como eu falei para vocês, muitos nomezinhos que eram o nome do cara que descobriu estão sendo trocados, tá? Mas a gente sabe, não precisa gravar isso, mas a gente sabe que tem canais por onde passam vasos sanguíneos. Inclusive, se eu romper o meu fêmur, eu posso sangrar até morrer. Se eu partir o osso ao meio, porque passa a artéria femoral ali no meio, passa todo o sangue também para os meus membros inferiores. Tá? Então, é irrigado e muito. O aluno tende a pensar assim, mas é tecido rígido, então não é irrigado, não vejo vaso sanguíneo. Sim, tu vê, passando pelo meio dos ossos. Então, a gente pode Que aí a ver gente que tem a ossos veia, compactos e porosos. por Oi? exemplo, quem tem aquele problema que nasce umas veias roxas na perna, como é que é o nome daquilo? Varizes? Isso. Aí é um caminho alternativo que teu vaso faz, porque tem má circulação. Tá, eu tenho uma conhecida que ela teve que tirar essa veia principal da perna, das duas pernas. Tá, mas Eu aí não é entendi. o vasinho que salienta. Não, é diferente do tirar a veia principal. Não, tu não tira. Na verdade, veia e artéria são diferentes. Depois eu vou falar dentro de sistema circulatório. Veia e artéria são diferentes. Tu tira a que salientou mais, porque às vezes dá um nó de variz, não sei se vocês já viram, que é o nó, na verdade, a variz está muito, muito saltada. Aí tu tem que fazer uma interferência cirúrgica, porque tudo dói, tu aperta os nervos da perna. Aí é diferente. Mas eu vou mostrar depois, é por conta, na verdade, das válvulas que a gente tem nas veias Eu que tenho fazem ela uma saltar. que saiu de há muito tempo. Quando eu era pequena, bem pequena. Um vaso assim. Eu nunca tive. Eu tenho muito tempo. tenho Tanto que no quando pé. eu vi, eu me assustei até, mas faz só uma, sabe? Atrás da perna, assim. O que eu mais acho engraçado é que eu sou sobrepeso, né? Mas eu não tenho estria. Isso é E muito estria esquisito. então provavelmente tu engordou muito devagarinho, entendeu? Porque a estria ela só é ocasionada quando o músculo dá um tirão. Ele cresce muito ou engorda muito rápido, entendeu? Eu tenho E aí o estria, músculo, porque eu na verdade, é uma cicatriz do músculo, né? A estria. já teve uma época que eu sequei muito. Aí depois eu mandava. Aí eu secava, Aí você- aí eu peguei um banho muito assim. As mulheres que crescem o seio muito rápido durante a adolescência, as meninas, criam muita estria no seio também. Então, uma cicatriz do tecido muscular, eu já vou falar também. No tecido ósseo, gente, é a mesma constituição da cartilagem. Prevalecem fibras colágenas e elásticas na cartilagem, tanto que ela tem flexibilidade por conta disso, tá? Mas quando a gente fala de tecido ósseo, aí entra fosfato de cálcio que enrijece a cartilagem. Então, a gente tem um processo chamado de ossificação, que a gente chama de endocondral. O que seria a ossificação endocondral? Olha aqui, eu mostro para vocês esses canais, ó. Esses aqui são os canais de Volkmann, que é perfurado. Então, esse osso ele é poroso. Então, quando entra o fosfato de cálcio, um tecido condrócito, que é uma cartilagem adulta, pode se transformar em um osteoblasto, que é uma célula jovem de tecido ósseo, por entrada de sai do fosfato de cálcio, enrijecendo, tá? E aí vai formando essas lacunas. Então, era bem essa imagem que eu queria mostrar para vocês, onde formam essas lacunas. Nós também temos ossos compactos, né? Aí os ossos compactos, eles não têm essas perfurações. Então, a gente tem muito prevalência, principalmente lá no osso poroso, na constituição para a passagem desses vasos sanguíneos, para a irrigação, tá? E aqui mostrando para vocês as fibras do tecido conjuntivo, ó. Então, quais são as fibras que a gente tem? Vamos aqui, eu sou muito estabanada, então eu tenho que tirar. Quais são as fibras do conjuntivo? A gente tem as colágenas, acho que a gente chegou a falar, né? Colágenas, elásticas e as reticulares. Fibra colágena. Colágeno, sustentação da nossa pele. Quando eu vou ficando mais velho, eu vou diminuindo, na verdade, né, a gente vai ter o fibroblasto, que é uma célula jovem do tecido conjuntivo propriamente dito, que produz as fibras, tá? E ele reduz o metabolismo. Isso em tudo, tá, gente? Quando eu comparo um idoso e uma criança, se eu oferecer uma bala para um idoso e uma criança, que os dois gostam, né? Idoso adora assim, não, uma balinha. A vovó tem sempre uma balinha na bolsa. Oferece assim, quem quer uma bala, quem pegar primeiro. É óbvio que a criança vai vir, vai se levantar correndo, vai vir, vai pegar a bala, vai sair voando. Enquanto o idoso estava tentando se levantar ainda da cadeira.
E a gente reduz metabolismo de uma maneira geral quando a gente envelhece. E aí vem essa questão, que muitas vezes a gente não repõe as fibras numa velocidade tão grande quanto muitas vezes o nosso corpo vai absorvendo. Então, o que acontece? Produz menos colágeno, a nossa pele começa a sofrer as consequências da gravidade. Flacidez é uma das coisas que são geradas na idade, né? Quanto mais velha a pessoa, mais flácida fica a pele, porque reduz a produção de colágeno. Outra questão, gente, aí se discute muito se o colágeno hidrolisado, aquele que a gente consome como suplemento, se ele funciona ou não, então isso aí está sempre em discussão dentro da nutrição. Tem gente que faz a aplicação, aí sim, a aplicação ela funciona porque tu está aprendendo. Mas aí ela fica por um tempo e depois ela cai de novo. Claro, E às porque vezes o cai teu corpo pior. vai absorvendo, é que nem botox, teu corpo vai absorvendo, então toda hora tu tem que estar reaplicando, quem ganha os esteticista, né? Sim. Toda hora tá vendendo aquilo ali. Mas aí tem essa relação. Quando tu preenche com colágeno, não fica ruga, porque o tecido fica esticadinho de novo. E aí, então, a gente tem essa função sendo reduzida durante a idade. Mas o que a gente tem como principal, gente, é a associação com a vitamina C. A vitamina C, ela ativa a produção também de colágeno. E colágeno é uma proteína, não esqueçam disso. Então, quanto mais vitamina C eu tiver, mais colágeno eu consigo também produzir. Então, não adianta eu ter alta quantidade de colágeno, sendo que eu não suplemento vitamina C. Então, tomar colágeno e não tomar vitamina C não vai me ajudar muito, tá? Então, geralmente, ele vai estar associado. E, inclusive, cosméticos, gente, cremes para pele, eles trazem colágeno e vitamina C. Foi esse livro, não, os eficientes, eles vão trazer isso. As elásticas. Dois, tá. As elásticas, gente. Elasticidade. Eu consigo ou não consigo puxar minha pele, ela estica e depois ela volta para o lugar, por conta das fibras elásticas, que elas têm proteínas associadas a glicídios que dão essa flexibilidade. Quando a gente fala de reticulares, é aquelas que formam redes de sustentação dentro dos nossos tecidos. Principalmente o baço, eu falei para vocês, né? É um órgão bem rígido, então a gente precisa dessas fibras para constituir essa rigidez do órgão. O que vocês estão vendo aqui, então, ó? Aqui é o fibrócito, né? Aqui está distorcido demais. Fibroblasto. Fibroblasto, que é a célula jovem. Ela parece uma estrela ramificada, exatamente porque ela está sintetizando, está em alta atividade, está sintetizando fibras, tá? Aqui a gente já vai ter, deixa eu ver só na legenda ali. Aqui, ó, fibra colágena. Essa daqui, ó, bem grossa, tá? Depois a gente tem as fibras elásticas um pouquinho intermediárias e as reticulares bem fininhas formando redes, tá vendo que elas estão se cruzando? Então é assim que a gente tem. Depois, dentro dessa imagem, a gente também tem outras células, como aqui, ó. Aqui é uma célula, é uma adipócito? É uma célula adiposa, diz ali. Célula adiposa, que é uma célula onde vai armazenar os triglicerídeos, lembra que eu falei? Então armazena energia. O que são triglicerídeos, gente? 3 ácidos graxos, que é gordura, associada a 3 gliceróis, que é glicídio. O que nos engorda? Excesso de carboidrato, que vai formar os triglicerídeos. Tá? Então, colesterol alto, colesterol baixo, não tem muita relação com a nossa saúde. Hoje, a gente considera muito mais, vocês vão ver como médicos, o triglicerídeo da pessoa e o colesterol total. Mas o colesterol total da pessoa pode estar alto porque ela consome azeite de oliva, produtos bons, né? Que a gente chama de gordura boa, que é o colesterol de baixa densidade, amendoim, abacate, né? Mas eles vão elevar o nosso colesterol total, mas isso não quer dizer que eu não estou saudável. Quando a pessoa está com colesterol elevado, mas também está com triglicerídeos elevados, aí a gente tem um problema alimentar. Provavelmente essa pessoa está consumindo carboidratos em demasia e está produzindo, e inclusive aí tem a questão da resistência à insulina, tá, gente? Porque a insulina ela só se liga quando a membrana da célula do glicogênio está exposta. Quando tem muita gordura ao redor, às vezes cria uma resistência insulínica. Então, é um dos principais fatores que a gente chama de risco cardiovascular. Né? As pessoas com, principalmente, circunferência abdominal muito grande, às vezes, os órgãos vitais podem estar no meio da gordura ali e pode estar sofrendo uma resistência insulínica ou também o próprio coração pode estar no meio da gordura e ter esse problema para batimento cardíaco mesmo, do funcionamento do coração.
tá? Então, aí sim eu tô medindo saúde, quando eu meço os triglicerídeos, tá? Voltando aqui, gente. Estou mostrando aqui a célula adiposa para vocês, ó. Então, as gorduras são o vacúolo, que é aquela organela que tem dentro da célula, ela fica cheia de ácidos graxos ou triglicerídeos, então, como a gente falou, ácidos graxos associados ao glicerol. Essa é a unilocular. A célula da gordura marrom, ela é multilocular, ela tem vários vacúolos que vão armazenando também esse conteúdo. Aqui mostrando para vocês, então, do tecido cartilaginoso, ó. Então, a gente tem uma matriz cartilaginosa, um condroclasto, que a gente vai chamar, né, que é uma associação entre os condrócitos lá dentro. Na histologia, vocês vão ver bem bonitinho na lâmina, inclusive as lacunas nos tecidos, e para aprender a reconhecer o tecido diferencial um do outro, né? Depois, gente, a gente tem aqui, ó, a matriz cartilaginosa e os condrócitos também lá dentro. Então, o que a gente está mostrando aqui? O conjunto dessas células, tá? Que vão nos dar exatamente essa estrutura que a cartilagem tem, tá? Inclusive, a gente tem, passem o dedo aqui assim, ó, tem essa bolinha que se mexe quando a gente fala e abaixo tem irregularidades. Aqui, gente, nós temos anéis de cartilagem que mantém o nosso tubo respiratório aberto. Se isso aqui fosse de osso, perfurava o órgão. Então, é rígido, mas é flexível, tá? Ao mesmo tempo que me dá estrutura, tem uma certa flexibilidade, porque prevalecem fibras Por que colágenas o homem, elásticas. a gente diz que é maior isso, sim, parece que tem muito mais. Aí a proeminência laríngea, por conta exatamente da grossura das pregas vocais, tá? O homem, ela tem ela mais grossa. E aí, quando o ar passa ali, a voz do homem, ela fica realmente mais rígida, mais grossa. Quando a mulher tem, como ela tem mais esticadinha, a voz tem mais aguda, com a passagem de ar. Porque a voz é a passagem de ar pelas nossas pregas vocais. E aqui mostrando para vocês, então, o tecido ósseo, gente. Então, aqui tem um osso compacto, tá? E o osso esponjoso. Qual a diferença? O compacto, ele não tem essas porosidades, parece uma esponja, realmente, né? Então, a gente fala de esponjoso, ele tem bastante porosidade. E aí, a gente tem aqui, ó, exatamente a passagem dos vasos sanguíneos, ó, que a gente chama de canais de Volkmann, e os transversais de canais de Habermas, tá? E o periósteo, que é uma membrana que reveste. Qual a função do periósteo, gente? Peri ao redor, né? Eu falei pericôndrio, a capa de tecido conjuntivo que reveste a cartilagem, que nutre a cartilagem. Periósteo, uma capa de tecido que reveste o osso. Qual a função? Regeneração das fraturas. A gente pode ou não pode regenerar um osso quebrado? Pode. Então, é exatamente ali que isso vai acontecer, tá? Aí chegamos em tecido sanguíneo. Eu considero um dos mais importantes que a gente vai ter, porque o Enem ele gostava muito antigamente de cobrar coisas de tecido sanguíneo. Hoje ele não tem cobrado tanto, mas o perfil do Enem também está mudando. Então eu acredito que eles vão começar a puxar isso aqui, porque isso aqui constrói TRI para sistema circulatório, tá? Então não se assustem se vê uma questão de tecido sanguíneo. Como vocês são futuros médicos aqui, né? Vocês vão se apaixonar, porque o exame mais tradicional que se pede quando se recebe um paciente é um hemograma. Então, dentro do tecido sanguíneo, gente, a gente vai ter células especializadas. Aí a gente tem a hemácia. Qual a função da hemácia aí? Transporte, trocas gasosas, né? Transporte de gases. Trocas gasosas. Qual a plaqueta? Posso chamar de célula? É fragmento celular, né? Uhum. Todas as nossas células sanguíneas, elas têm origem dentro da nossa medula óssea vermelha, tá? A medula óssea amarela, a gente chama de tutano, ela é tecido adiposo. Então, aonde que eu encontro medula óssea vermelha? Nos ossos longos, um pouco dos nossos ossos longos, ou dos ossos da bacia, que é onde a gente coleta sangue. Acho que você está falando alguma coisa na passada, né? É onde a gente coleta sangue para doar a medula óssea, né? E a gente faz, na verdade, o sangue a gente já mostra a compatibilidade da nossa medula. E aí eu só vou coletar a medula mesmo se eu achar um doador compatível, que é muito difícil. Um receptor compatível, que é muito difícil. Tem como Tá. armazenar, Geralmente. tipo, eles armazenam?
poder fazer essa. Não, eles só fazem teu cadastro no banco quando tu doa sangue, eles já conseguem fazer isso com compatibilidade, tá? Legal. Que é ver o perfil das células sanguíneas que tu produz. E aí, gente, qual a probabilidade maior de um transplante de medula? Entre irmãos ou os pais, né, da criança, do indivíduo, doar a medula. Por quê? Porque como tem tecidos muito parecidos, existe uma chance maior. E mesmo assim é difícil ter compatibilidade também, tá, gente? Mesmo assim ainda é mais difícil. Quando eu falo de pessoas que não são aparentadas geneticamente, mais difícil ainda, tá? E, inclusive, quando se doa um órgão, gente, não existe uma histocompatibilidade total. A gente também faz uma histocompatibilidade, faz um exame para ver qual o perfil da célula. Mas a pessoa que recebe um coração, um pulmão, um rim, um pedaço de um fígado, ela vai tomar drogas que vão suprimir a resposta imunológica para não reagir contra o órgão. Porque existe chance de receber. Uma pergunta, por exemplo, pode ser idiota, mas o Faustão recebeu um coração de um guri de 35 anos para 80. Ele vai sentir mais. Ele pode se sentir mais, tipo, mais menino, modo de dizer? Não, o Ou coração, não? Engraçado. coração pode ser um Imagina. pouco mais Mas de eficiente. repente. Não, É, mas vai até os 180. Nosso coração, ele tem a mesma função e tal. O que vai acontecer? O coração tem uma certa durabilidade maior, mas não que o Faustão vai durar mais, porque é só o coração que tem uma vitalidade normalmente ele maior. vai O se. que pode Tipo, acontecer também? ele vai Se se esse sentir coração melhor? for de um atleta, de uma pessoa que fazia atividade física, Era de jogador de futebol. cardiovascular, É. então, nossa, deu oi. Era isso. Tem bastante Falou. mitocôndria para gerar energia, eficiência no batimento muscular. A gente aumenta. Quanto mais músculo, gente, quanto mais tu usa o músculo, mais ele se É porque desenvolve. ele disse que Tá. ele disse que tá se sentindo um menino, que ele sente uma sensação diferente. Até os batimentos dele são diferentes. Ele agradeceu a família. Ainda mais se o cara era atleta. Nossa. É daquele Brasil. No Brasil ele É. faleceu, não sei como, mas Mas, por exemplo, assim, ó, pode pegar, deu tudo certo, mas daqui um mês dá problema, né? De coração, pensar, né? Sim, Não, pode, é isso que eu ah, digo. é. A chance de rejeição acontece também. Tipo, rejeitar, mesmo ele estando bem agora, pode rejeitar. Pode rejeitar. Pode rejeitar. e aí, falou, vai morrer? E, Ou vai ficar lá na transfusão de sangue da Então, Fazer outro transplante. qual a função da plaqueta, gente? Fragmentos então, dessa célula grande da medula, que é o megacariose, tá? Megacariose. Qual a função da plaqueta? Coagulação sanguínea, tá? Coagulação sanguínea. Então, eu falei em coagulação sanguínea, plaqueta. Vocês vão isso nos exames que tem nas questões ali, tá? O monócito, gente, ele é um precursor, aí a gente tem dentro das nossas células, as outras células. Então, a gente tem a hemácia, que faz as trocas gasosas, tem as plaquetas que são responsáveis pela coagulação sanguínea, e aí dentro da linhagem que a gente chama de glóbulos brancos, são chamados de leucócitos, tá? Como é que eu chamo a hemácia no exame de sangue? Eritrócitos. Éritro significa vermelho, por conta do pigmento da hemácia, que é a hemoglobina, tá? Hemoglobina, não mioglobina. Isso é uma questão do ano passado do Enem, trazia mioglobina, um pigmento vermelho da célula muscular. Mio quer dizer músculo, tá? Então, a célula sanguínea é hemoglobina. Inclusive, quando a gente vai botar uma fórmula química da reação das trocas gasosas, é HB que a gente simboliza, tá? Então, é hemoglobina. Então, é chamada de eritrócitos. Quando a gente fala das plaquetas, eles vão ser chamados também de trombócitos, tá? Dentro do hemograma. E quando a gente fala dessa linhagem aqui, que a gente chamava antigamente de glóbulos brancos e a hemácia de glóbulos vermelhos, são os leucócitos, tá? são os protetores do organismo, né? São as células de defesa do nosso organismo. E aí a gente tem dois tipos: agranulócitos e granulócitos. Isso aí. Qual a diferença? Os grânulos no citoplasma ou não, tá? O
Quem são os agranulácitos? Aí a gente vai ter. Então, oi? Fala. Os linfócitos B e T. Isso aí, linfócitos. E aí a gente tem a linhagem B e T. Qual que o HIV positivo não tem? Tem embaixo. Tem linfócitos T. O vírus HIV ele invade os linfócitos T. E ele é responsável por montar a resposta celular para qualquer tipo de micro-organismo. Quando a pessoa morre de AIDS, ela não morre pelos sintomas da doença, ela geralmente morre por uma infecção secundária de um fungo que nunca acontece com uma pessoa imunocompetente, como a gente chama, tá? A gente chama eles de imunossuprimidos porque a resposta imunológica é baixa. Assim como o transplantado que toma os medicamentos para baixar a resposta imunológica contra o órgão que ele recebeu, também é considerado imunossuprimido. Mas aí ele toma medicamentos contra a resposta imunológica, tá? E a gente tem também o monócito, que é o precursor do macrófago, tá? Que é aquela célula fagocitária de defesa também. Quando a gente fala dos granulócitos, aí eu tenho neutrófilo, eosinófilo e o basófilo. Neutrófilo, esse aqui, ó, 3 lóbulos e tem grânulos no citoplasma, por isso que eu chamo de granulócitos. Ser granulado, não? As enzimas, na verdade, elas têm um potencial de ser liberadas, muitas vezes ao redor do micro-organismo, e ajudar a neutralizar ele. E aí, né, inclusive, essa relação. Neutrófilo é a primeira célula, gente, que migra para o processo inflamatório. Então, toda vez que aconteceu uma inflamação, o neutrófilo, por exemplo, para ver um espinho na pele, é bem comum nos livros de imunologia mostrar essa resposta inflamatória. Um espinho, uma ferroada de abelha, qualquer coisa gravada na minha pele. O que acontece, gente? Os meus vasos sanguíneos vão começar a liberar do vasófilo histamina e heparina. O que a histamina faz? Dilata os vasos, né? É um vasodilatador. Quando a pessoa tem uma alergia, ela pode tomar antihistamínico. É exatamente por conta da dilatação do vaso que vai dar um inchaço também no local da inflamação. E a alergia nada mais é do que uma resposta inflamatória também, tá? E a heparina, ela é anticoagulante, tá? Então, histamina, vasodilatador, vasodilatação, vou botar abreviado aqui, tá? E a heparina, anticoagulante. E aí, eu vou liberar a heparina, por quê? Porque não quero que o meu sangue coagule naquele local, eu preciso defender primeiro, porque tem bactérias na superfície daquele espinho travado. Então, a primeira célula que aparece ali é o neutrófilo. Ele realiza o que a gente chama de diapedese, porque ele sai do vaso para o tecido, para fazer fagocitose, que é a defesa, comer micro-organismos que estão invadindo a minha corrente sanguínea naquele local, tá? O eosinófilo, gente, ele parece um fone, não parece? Eu sempre digo, parece um fone, vocês vão lembrar de mim quando vocês fizerem aula de histologia. Ele está envolvido principalmente com alergias. Eu diria que ela falar com o ouvido, eu não. Alergias e também infecção parasitária. Parasitos, quando eles invadem, ele degranula, organiza a função dos grânulos, ele libera as enzimas ao redor. Como o parasito ele é muito grande, isso aqui é uma célulazinha microscópica, então eles morrem ao redor e liberam essas enzimas que vão neutralizar o parasito para ele não me causar uma resposta muito grande, uma resposta inflamatória, um problema muito grande no meu organismo, tá? Mas geralmente não é eficiente, né? Então ele tem que tomar medicamento, vermelho. Uma pergunta, eu tô seguindo um guri que ele tem uma doença rara, que ele tem um zumbido no ouvido. Aí deve estar um zumbido no ouvido, porque eu tô há uma semana com zumbido no Tu ouvido. sabe o que é isso? Peraí, ó, é esse Morte de neurônios. Isso aí não é alteração da pressão arterial, Não, é? isso aí é Olha só, nevralgia do nervo intermediário tímpani. Já ouviu falar disso? Não, o meu tímpano não estourou, estourou. De o quê? canal só. Nevralgia do Não chegou nervo assim. intermediário. O médico disse que eu posso ficar um mês assim. Não, eu te vi, eu fiquei tipo 4 meses assim.